Secretaria da Saúde mantém atendimento à população na Ilha da Pintada, mesmo com aumento no nível das águas na região. DEMAB prorroga prazo para a atualização do cadastro habitacional até 15 de julho. Julho também é o mês de combate às zoonoses. Quais cuidados devem ser tomados por humanos e pets para evitar contaminações? Tá com dificuldade de lavar teus tênis nesses dias frios e úmidos? Nossa reportagem vai te mostrar um local aqui na cidade que pode resolver esse problema para você. Notícias em 3 séculos diferentes. Hoje vamos te contar um pouquinho da trajetória do jornal mais antigo em circulação aqui em Porto Alegre. Tem muita coisa acontecendo na capital dos gaúchos. Confira tudo isso a partir de agora. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. A Procuradoria da Mulher tem nova presidente aqui na Câmara Municipal. Com a saída da então vereadora Fernanda Bart, que foi nomeada recentemente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, uma nova parlamentar assumiu o cargo. Grazi Oliveira, do PSOL, é quem vai ficar responsável pela Procuradoria até o fim de 2025. Eu conversei com a vereadora logo após a cerimônia de posse, que ocorreu na última quarta-feira no plenário Otávio Rocha. Vamos conferir aí um trechinho. Eu assumo no momento em que o estado do Rio Grande do Sul está com uma epidemia de feminicídios e nós entendemos que poder fazer campanhas, poder fazer trabalhos de prevenção, mas também de informação sobre os níveis de violência que as mulheres sofrem e às vezes elas nem reconhecem, nós vamos tomar isso como nossa principal missão. Então, a gente precisa trabalhar com a educação de gênero, igualdade de gênero, entender o papel da mulher na sociedade, o homem entender que ele não é o controle da mulher, ele não é proprietário da mulher. Elementos esses que a gente precisa desconstruir para que a mulher não sofra hoje o que sofre, porque hoje as mulheres morrem, porque se o homem entende que se ela não for minha, ela não será de ninguém. Eu sou uma mulher da ação. Acho que a Procuradoria tem aí 6 meses de muito trabalho pela frente. Nós tivemos 6 meses que a gente sabe que teve uma Procuradoria muito mais recolhida e nós sabemos que hoje as mulheres precisam viver e a vida é hoje. A gente precisa viver e a gente está precisando viver agora. Então não dá para esperar. Então o que vai esperar da gente, o que vai esperar da Procuradora Grazi é uma Procuradoria ativa. Tá aí um pedacinho da conversa que eu gravei com a vereadora Grazi. A entrevista completa você pode conferir logo mais no Jornal da Câmara, no nosso canal no YouTube. Fica aí os parabéns, claro, também para a parlamentar que assumiu esse cargo tão importante aí nesse momento de ampla violência, infelizmente, contra as mulheres que a gente está tendo. Bom, nós já falamos aqui no Acontece sobre iniciativas da Prefeitura com a população em situação de rua, como abrigos instalados na cidade. Agora eu quero falar contigo de um outro projeto muito legal que está acontecendo hoje aqui na cidade, o Banho Solidário. Ele é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e ocorre em uma UBS. A Caroline Cardoso está aqui no estúdio junto comigo, vai trazer as informações para a gente agora. Tudo bem, Carol? Oi, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como é que funciona esse banho solidário aqui na cidade? Pois então, Gui. O Banho Solidário, ele acontece toda sexta-feira na Unidade de Saúde Assis Brasil. E ele foi criado por uma pessoa que está dentro da unidade, né, que tem um familiar. Eu conversei com a Jéssica, que é técnica de enfermagem ali na unidade, e ela contou pra gente um pouquinho mais dessa história. Vamos conferir. O Banho Solidário surgiu através de uma iniciativa de uma colega nossa, gente comunitária, porque ela tem um familiar dela que vive em situação de rua, então, e ela queria fazer algo mais por essas pessoas. Daí que teve o início o Banho Solidário, né? Ele consiste em, na sexta-feira, um dia, né, da semana, a gente ofertar o banho e o almoço. E foi dessa forma que nós conseguimos atrair essas pessoas para o serviço de saúde, porque a nossa ideia não é só dar o banho e o alimento, é trazer para o serviço de saúde, ofertar teste rápido, ofertar um atendimento de qualidade, mais humanizado, né? Para as pessoas que realmente são negligenciadas, né? A gente sabe que o acesso nos postos de saúde para essa população não é tão fácil. E a gente quis mudar essa forma. E foi através do banho e do almoço que a gente conseguiu trazer eles para o serviço. Nós ofertamos o banho, né? A toalha de
toalha de banho, sabonete, shampoo, pasta de dente, a escova, o serviço odontológico está incluído, né? Não precisa nada, eles não precisam ter documento, nada. É só via na sexta-feira mesmo, a partir da 1h. O serviço é portas abertas para todo mundo, ele recebe. E é um serviço também que funciona através de doações de roupa, de alimento, dos produtos de higiene. Por enquanto, está restrito aqui a Unidade de Saúde do Brasil, porque depende muito das outras unidades mesmo e também da infraestrutura do posto, no caso, a estrutura física, né, do posto de saúde, se tem banho, se tem uma copa adequada para que a comida seja feita, porque aqui somos nós que fizemos a comida. Então, Gui, como, né, vocês viram aí, o banho ele acontece todas as sextas-feiras a partir das 1h da tarde, tá? Eles atendem em média 20, 30 pessoas, então vai até mais ou menos por volta ali de 5 horas. Quem quiser fazer doações pode fazer diretamente, tá, na unidade de saúde Assis Brasil, no endereço Avenida Assis Brasil, número 6615, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Serviço importantíssimo, né, Carol, para a população, essa população que muitas vezes já não tem onde morar, então para devolver um pouco mais de dignidade para essas pessoas, de pelo menos elas conseguirem tomar um banho, ter acesso a uma roupa limpa, uma roupa, né, que elas possam se aquecer, principalmente nesse momento de muito frio que a gente está passando por aqui. Com certeza, né, Gui? E não só também a questão do banho, mas também, né, uma alimentação, acesso ao serviço odontológico, vacinação, né, toda uma questão também de saúde já é proporcionada ali naquele momento. Realmente importante. Quem puder, passa lá na Unidade de Saúde Assis Brasil para fazer a doação para ajudar essa população. Carol, obrigado. Obrigada, Gui. Bom trabalho, até a próxima. Até a próxima. Bom, eu vou seguindo por aqui agora com vocês, ainda falando de saúde, pois mesmo com a subida das águas provocadas pelas cheias dos rios que desembocam no Guaíba, a Secretaria Municipal da Saúde segue garantindo atendimentos à população do bairro Arquipélago. A unidade local opera de forma adaptada junto à Defesa Civil, com estrutura provisória em frente à subprefeitura, funcionando das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde, com serviços médicos, de enfermagem e disponibilização de medicamentos. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde combina unidades móveis e parcerias institucionais para manter o cuidado nas ilhas. As obras de reconstrução da unidade danificada pela enchente do ano passado seguem em andamento, mas sofreram interrupção na semana passada devido à elevação do Guaíba. Pacientes atendidos na unidade da Ilha dos Marinheiros também são referenciados para atendimento na estrutura da Ilha da Pintada ou no Centro de Saúde Navegantes. As doenças transmitidas por animais, conhecidas como zoonoses, têm se tornado uma preocupação crescente entre tutores e profissionais de saúde. Propagadas por meio de mordidas, arranhões, fezes ou contato com secreções de seres infectados, elas podem afetar tanto animais de estimação quanto os seres humanos. Algumas mais comuns são raiva, toxoplasmose, sarna e leptospirose. A Vanessa Schmidt foi até uma clínica veterinária conversar com um especialista que vai indicar quais os principais cuidados a serem tomados por humanos e pets. Oi, Vanessa! Olá, Gui. Pois é, o dia 6 de julho é marcado pelo Dia Mundial de Combate às Zoonoses. Essa campanha reforça a importância de combatermos essas doenças que podem significar não somente um problema para os nossos bichinhos, mas também para nós humanos, causando então um problema de saúde pública. E para a gente entender melhor esse assunto, eu vou conversar agora com um especialista no assunto, o médico veterinário Dr. Bruno Visentini, que já está aqui conosco. Dr. Bruno, antes de tudo bem? Seja muito bem-vindo. Por que é importante a gente falar sobre zoonoses? O que são zoonoses? Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigado por ter vocês aqui de novo com a gente. As zoonoses, elas nada mais são do que doenças que são transmitidas do homem para o animal e vice-versa, né? Muitos animais, às vezes, eles são vetores disso, né? Como o cão, o rato, os felinos também. E é importante a gente trazer essa situação para a nossa rotina diária, porque hoje em dia o homem e o animal eles estão praticamente juntos o tempo inteiro. E existem doenças mais abrangentes, doutor, que acontecem mais? Sim, tá. Vamos puxar aqui para o nosso estado, né? O que a gente teve aí passou pelas tragédias das enchentes e tudo mais.
e agora quase de novo, a gente teve locais atingidos, né? Vamos trazer leptospirose, né? Como uma das principais doenças, ali a urina do rato transmitindo para o homem, né? E muitas vezes o cão também pegando e transmitindo para o homem, né? O que a gente pode fazer para evitar nos nossos animais domésticos? A vacinação ainda é a forma mais eficaz da gente prevenir isso, mas também evitar áreas alagadas e tudo mais para a gente poder estar se protegendo, né? Às vezes profilaxia com antibiótico, que a gente viu falar muito na época da enchente, né? Então isso é uma maneira de se proteger. Doutor, hoje a gente tem mais divulgado aí a questão da vacinação contra a raiva, né? A questão da leishmaniose. Por que é importante a gente manter o quadro de vacinação em dia? Porque muitos humanos, eu falo como humana também, a gente se preocupa muito com a nossa saúde e muita gente acaba colocando a culpa nos bichinhos. Mas, na verdade, cabe a gente proteger eles também, né? Exatamente. É uma questão sanitária importante, né? A questão da raiva ali foram identificados, sim, vetores, morcegos com o vírus ativo, em região urbana, não só região rural. Então, profilaxia para raiva, vacinação, tá? Isso aí não se tem dúvida nenhuma. Leishmaniose, a vacina acabou sendo tirada do mercado, então a gente tem que proteger os animais, principalmente contra o mosquito. Então, coleiras repelentes, produtos spot-on que se colocam na nuca, é uma forma muito boa de evitar essa doença. Doutora, queria também que o senhor nos falasse alguns sinais que podem indicar que um dos nossos animaizinhos, um gato, cachorro, está com alguma doença e também para a gente se preocupar. Sim. Principalmente, assim, trazendo rápido a questão da leptospirose, problemas urinários, tá? Urina com coloração muito escura, diferente, né? Para aqueles animais que estão vivendo nesse ambiente. Da raiva, aqueles sinais clássicos de salivação, medo da água, né? O animal ficar mais agressivo, né? E quanto à questão da leishmaniose, geralmente ela começa com problemas de pele nas extremidades. E quero reforçar também, doutor, quais são as principais vacinas que a gente precisa manter? Eu sei que cada raça tem ali as suas variações, cada espécie também tem, mas basicamente, assim, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter em relação aos nossos pets que estão em casa com as zoonoses? Exato. As vacinas principais hoje em dia, tanto em cães quanto em gatos, vamos começar pela raiva. Tá. A polivalente, principalmente a V10, ela protege contra vários tipos de leptospira, né? E a gente tem também a vacina da giardia, que é uma doença que não é um mal tão grande, mas pode passar para nós também como uma profilaxia importante, né? Também a gente pode falar das verminoses, né? Que quase todas passam para o ser humano e vice-versa. Então, vai desverminar o bichinho em casa, desvermina também a gente, entendeu? Para não ficar perpetuando aquele agente no meio ambiente. Doutora, vamos deixar um recado também, então, para quem está nos assistindo, para proteger, né? Lembrando que o dia é o dia 6 de julho, o Dia Mundial de Combate à Luta contra as Zoonoses, porém, não é só no dia 6 de julho, não é só no mês de julho que a gente tem que cuidar dos nossos pets, não. É o ano inteiro. Exatamente, pessoal. E se vocês precisarem aqui, tanto o santuário quanto outros locais, a gente tem toda a equipe clínica pronta para resguardar vocês, explicar, né, colocar tudo em pauta para a gente poder proteger da melhor forma os nossos bichinhos. Perfeito, doutor. Obrigada por trazer essas dicas para nós. Muito obrigada e um bom trabalho. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Pois é, o doutor Bruno que participa sempre para trazer esses assuntos relacionados aos nossos pets. Eu cuido dos meus bichinhos, espero que você também cuide dos seus, enfim, quem puder cuidar. Lembrando também que através do canal 156 da Prefeitura, você também pode buscar informações junto ao gabinete da causa animal. Que essas eram as informações que eu tinha para você e para quem está nos acompanhando. Volto para o estúdio contigo. Tá aí, é importante a gente ter esse cuidado tanto com a nossa saúde quanto da saúde dos nossos bichinhos. Olha só, gente, nós estamos vindo de uma sequência de dias bem típicos de inverno. Bastante chuva, frio e umidade. E muitas vezes, naqueles dias de chuva, quando a gente suja o nosso tênis, depois quando a gente bota para lavar, demora para secar, a gente tem bastante dificuldade com isso. Se você passa por esse perrengue, saiba que aqui em Porto Alegre tem um lugar especializado de cuidar do seu calçado. Vamos conferir. Criado no século XIX para a prática esportiva, o tênis tornou-se item indispensável no guarda-roupa. O calçado ultrapassou gerações. Foi do esporte à moda em looks de nomes famosos da alta costura. Por sua versatilidade e conforto, é coringa no dia a dia
e precisa de cuidados especiais. E teus tênis, como é que estão? Muito se fala no cuidado das roupas, mas a gente esquece que eles também precisam de cuidado. Há 3 meses, a capital conta com esse serviço especializado. Localizada no bairro Rio Branco, a lavanderia New Shoes é a primeira com este formato no estado. Vinícius Machado é gerente da unidade e nos conta como é feito o trabalho por aqui. Então aqui, como vocês podem ver, a gente está na nossa produção, aqui é a nossa casa, aqui é o coração da empresa, né? Então aqui a gente separa cadarço, palmilha, a gente vê como está a sola do tênis, aqui a gente lava tudo, a gente só não lava a meia. Então pode trazer qualquer calçado para a gente que a gente faz a higienização. E os cuidados com o tênis não ficam restritos somente à lavagem. Na New Shoes, eles ganham tratamento especial. E a gente tem vários tipos de serviços. Então a gente tem somente a lavagem, a gente tem lavagem com impermeabilização, a gente tem lavagem com pintura, lavagem com remoção de amarelado, a gente tem só retoques pequenos de pintura, às vezes o tênis descascou um pouquinho a tinta. Nós fazemos também só um retoquezinho de pintura para não ter que pintar todo o tênis. Então a gente tem aí diversos serviços, diversos planos, dependendo do que o calçado precise. Então a gente sempre faz um serviço customizado para o cliente. Então a gente entende o que precisa e aí nós fazemos e passamos um orçamento. Para uma maior atenção aos detalhes, boa parte do serviço é feito de maneira manual. Por isso, os prazos de entrega variam de 24 horas até 7 dias úteis. Então, nós dependemos muito dos nossos colaboradores para fazer esse trabalho totalmente manual. Pintura, principalmente, que são detalhes, né, no pincel ou então no aerógrafo, que são esses equipamentos que nós utilizamos, são trabalhos minuciosos, onde a gente cuida cada detalhe para que não danifique o material do tênis e também para que tenha um bom resultado ali no final. Tanto a pintura, a finalização, a higienização, tudo isso é feito manualmente. Aqui, o famoso amarelado da entressola desaparece. Esta cabine é exclusiva para o processo de clareamento. Elton Matos é o responsável por trazer esta novidade para a capital. Ele já vem do ramo de lavanderia e vê as novas possibilidades que o setor pode oferecer. Tive a oportunidade de conhecer esse projeto em Joinville, vi realmente as características, o profissionalismo, o resultado que estava apresentando. Eu entendo que é uma evolução, né? A nossa vida é uma evolução e são capítulos, esse é um novo capítulo, sempre aproveitando aquelas experiências do passado, mas com o objetivo de trazer o novo, né? Elton percebe uma mudança no ramo de lavanderia de roupas. O que antigamente era uma febre, agora está mais focado em ser especializado. Essa mudança fica perceptível na procura pelo público. Você nota que no segmento de lavanderias especializadas de roupas, o público ele é um público de mais idade, digamos assim, né? Em geral, 50 anos ou mais, né? Ele é muito mais voltado para quem tem um investimento elevado em roupa, ou seja, se veste com terno, com camisa, de uma maneira muito mais social, né? E essa forma de vestimento ela caiu em certo desuso, né? A não ser em situações muito peculiares, como advogados, juízes e realmente pessoas que necessitam usar esse tipo de vestimenta. Fora isso, é muito visível que houve uma quebra do dress code, as pessoas se vestem de uma maneira muito mais despojada, muito mais casual, né? Conforme Elton Machado, ali é um local para todos. Essa nova vertente, né, que se conecta mais com o público jovem, que se veste de uma maneira mais despojada, mas ele não abre mão de ter um calçado de qualidade, um calçado que represente a sua cara, que mostre aquilo que é os seus valores, né? Então você tem ali a turma que usa o New Balance, você tem a turma ali que usa o All Star, você tem a galera que são os colecionadores, você tem os esportistas, cada um expressando a sua forma, expressando a sua cultura e a sua forma de viver através do calçado. A New Shoes está localizada na rua Professor Carmen de Souza Santos, número 149, bairro Rio Branco. Bacana, né, gente? Isso é muito bom até, esse serviço é muito bom, principalmente para quem mora em apartamento, não tem como lavar o tênis, né? Fica um pouco inviável de conseguir fazer a limpeza do calçado. Muito bacana, muito importante, só para vocês saberem aí que a gente trouxe na reportagem, quem tiver interesse, a partir de R$ 59,90 já dá para conseguir aí lavar o seu pisante. Bom, e foi prorrogado até o dia 15 de julho o prazo para a atualização do cadastro habitacional voltado ao programa Minha Casa Minha Vida. A atualização deve ser realizada exclusivamente pelo site que vai aparecer aqui na tela.
Até o momento, mais de 15 mil pessoas já atualizaram os dados no cadastro habitacional. O último cadastro realizado pelo DEMAB ocorreu em 2023, com um total de 32.156 pessoas inscritas. Para quem está cadastrado, a não realização da atualização cadastral até o dia 15 vai implicar na validação automática dos dados informados no cadastro anterior, sendo do inscrito a responsabilidade por possíveis desatualizações. A escolha e seleção das famílias está sendo construída pelas equipes técnicas do DEMAB com base nos critérios definidos pelo Ministério das Cidades, que orienta o processo de seleção dos beneficiários. Para a atualização da validação do cadastro, é obrigatório ter NIS, CPF do titular e do cônjuge, estado civil e documento oficial com foto digitalizado. E desde terça-feira, o SUS oferece a bebês de 12 meses uma dose de reforço da vacina meningocócica ACWY. O Ministério da Saúde pretende ampliar a proteção de bebês contra meningites e as doenças meningocócicas. Até então, a dose aos 12 meses era feita com a vacina Meningo-C. O esquema vacinal contra a meningite começa com 2 doses da vacina meningocócica C aos 3 e aos 5 meses e uma dose de reforço contra os 4 tipos deve ser administrada a partir de 1 ano. O esquema vacinal deve ser concluído entre os 11 e 14 anos de idade, com mais uma vacina contra os 4 tipos de meningite. A vacina meningocócica está disponível em todas as unidades de saúde e ela pode ser feita junto com outras doses de vacina na mesma visita ao posto. A meningite é uma inflamação das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença é endêmica no Brasil, ou seja, ela está presente em todo o território. O período mais importante da transmissão das meningites bacterianas é justamente o outono e o inverno, a estação que nós estamos. A transmissão é de pessoa para pessoa através das vias respiratórias por gotículas e secreção do nariz e da garganta. Então aí é um importante recado para os pais de bebês e de crianças para a vacinação. O nome dele está exposto nas bancas de jornais, em telas do computador ou até mesmo no celular. E em uma das esquinas mais conhecidas do Centro Histórico de Porto Alegre. O Correio do Povo se mistura com a história da cidade, já que é o jornal mais antigo em circulação na capital gaúcha. O veículo de comunicação que faz parte do Grupo Record completa 130 anos de existência em outubro, dos quais diariamente informa milhares de gaúchos em suas páginas e tem coberturas marcantes na sua história. Os repórteres Gilberto Caetano e Jorge Júnior foram até o prédio do jornal, na esquina da Andradas com a Caldas Júnior, e nos contam mais sobre essa trajetória histórica de informação ao povo gaúcho. Fundado pelo jornalista Caldas Júnior em 1º de outubro de 1895, o Correio do Povo, um dos mais importantes e longevos jornais do Brasil, faz parte da vida e da memória dos gaúchos. Os desdobramentos da Revolução Federalista, a ascensão de Getúlio Vargas, as enchentes de 2024. Fatos como esses, em 3 diferentes séculos, foram cobertos pelo Correio do Povo e marcaram a história do nosso estado e do Brasil. Sediada há mais de 80 anos no histórico edifício Hudson, na rua de mesmo nome de seu fundador, no centro da capital, o Correio do Povo pertence atualmente ao Grupo Record de Comunicação e conta com mais de 300 colaboradores. Entre impresso e digital, o veículo tem uma tiragem diária de cerca de 40 mil exemplares. No mês passado, reconhecendo a importância do veículo para o nosso estado, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre declarou o Correio do Povo Patrimônio Histórico e Cultural da cidade. A proposição foi de autoria do vereador Carlo Carotenuto, do Republicanos. Telmo Flor, diretor de redação do Correio, destaca que a história do jornal se confunde com a do próprio Rio Grande. O diretor acrescenta que o jornalismo independente e apartidário, celebrado no editorial da primeira edição, serve como norte para o trabalho do jornal. É do jornalismo o enfrentamento de situações, principalmente nós estamos vivendo, situações de polarização. É parte do nosso trabalho também saber fazer jornalismo, mesmo enfrentando pressões que não são só pressões
políticas, são pressões de diversos tipos, né? Eu acredito que numa uma sociedade democrática esses jogos de pressão são naturais e a gente precisa ser, como também diz o primeiro editorial lá, né, independente, nobre e forte. Com quase 40 anos de casa, Telmo salienta que, entre os muitos acontecimentos que já cobriu, o mais marcante foi a cheia do ano passado, a qual, inclusive, atingiu a sede do jornal. Eu creio que o fato que mais impactou, pelo menos no período em que eu estou à frente do jornal, que impactou diretamente o jornal e a comunidade em que o jornal está inserido, foi a enchente de 2024, sem dúvida alguma, né? Ela teve um impacto forte, não só como objeto de notícia, mas na nossa própria vida, na existência do jornal também, porque este prédio em que estamos aqui foi duramente afetado, outros prédios em que funcionam outras áreas do jornal também foram afetadas, mas assim como foram afetadas as casas, as empresas dos porto-alegrenses e de outras regiões do estado. E sobre o futuro? Esse está recém começando. O Correio também é um jornal digital, né? E dessa forma está plenamente inserido na evolução das tecnologias que são usadas no nosso ramo de comunicação. E está bem crescendo desde então, né, no meio digital, especialmente. Não entendo que haja um enfraquecimento do impresso, há uma mudança de perspectiva, né, uma mudança de números de circulação, por exemplo, que já houve em outras épocas históricas também, né, mas o que importa no caso do jornalismo é a credibilidade, né, que um veículo tem, a relevância de sua marca, né, e isso está plenamente preservado no caso do Correio do Povo, né? Esse é o nosso patrimônio para nos manter e o nosso patrimônio para termos futuro, né? Ficam aí os nossos parabéns a toda a equipe do Jornal Correio do Povo, que todos os dias ajuda a informar os porto-alegrenses e os gaúchos, claro, com certeza. Completar 130 anos em outubro não é para qualquer um, né? Então, o jornal está aí para fazer esse trabalho incrível que a gente confere todos os dias. Acabou, gente. Tudo que é bom dura pouco. O Acontece vai ficando por aqui. Você pode conferir mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais, no site da Câmara Municipal. Te convido para acessar o nosso canal no YouTube, onde lá você pode rever este e outros programas quantas vezes você quiser. Daqui 7 dias, às 2 da tarde, eu tô aqui te esperando pro Sextou Nosso de cada semana. Beijo, tudo de bom, tchau!